Benção. Estava ouvindo o Nivaldo e quase que ele copiou a minha mensagem. Isso significa que é o mesmo espírito, né? Que coisa boa. Hoje eu vim com uma palavra no meu coração que trata da chave para o milagre. A chave para a transformação a partir da manifestação do divino, né? Eu não gosto de chamar de milagre, porque fica parecendo que é o sobrenatural, né? E nós já falamos aqui que a vida é normal, né? A vida é normal. Na verdade, nós nos espantamos com aquilo que pode ser feito a partir do conhecimento, da compreensão. Muitas coisas que nós chamamos de milagre, ao longo dos anos, através da ciência, ficou tão fácil de ser realizado. Nós vivemos uma época em que as coisas estão dentro de um outro campo, e há uma transformação, tanto na tecnologia quanto em toda a ciência humana. Nós estamos agora na linguagem quântica, né? Tudo é quântico, né? E a maioria que fala quântico nem sabe o que quântico quer dizer. Não tem nem noção da ciência quântica ou da física quântica, mas fala, entendeu? Então, ao tratar de milagre aqui nessa noite, eu quero falar de uma forma não mística, não de algo mágico, extraordinário, aquele algo que, como usam dizer, é sobrenatural. Eu quero falar da natureza das coisas a partir de Deus. Primeiro ponto para falar desta chave que vou apresentar à medida que vou lendo as Escrituras. O primeiro ponto é que a maioria das pessoas querem muito de Deus. A maioria de nós. Há uma expectativa diária. Eu poderia considerar, como Jesus considerou, a fome de justiça. Eu poderia dizer que há uma gula constante entre os seres humanos para a manifestação de Deus, para a ação de Deus, para o toque de Deus, para a fala de Deus. Nós gostaríamos mesmo, e nós ficaríamos muito contentes, se Deus se tornasse um fofoqueiro como todo ser humano. Ô irmão Dilson, eu não sou fofoqueiro. Quem é que disse? O desejo da gente é que Deus ficasse falando o tempo todo, e nós até ignoramos o outro. A falta de amor nesse sentido é tão grande, porque assim, se ele falar comigo, está ótimo. Ele não precisa falar com mais ninguém desde que ele fale comigo. Afinal de contas, eu me acho a pessoa mais importante do planeta Terra, não é assim? O egocentrismo domina o ser, e há essa expectativa que tudo para mim. Deus cuida dos meus filhos, Deus arruma emprego para mim, Deus cura as minhas enfermidades, é tudo meu. Não é assim? A gente vê isso diariamente. Eu às vezes eu não gosto de ouvir, como que se diz, culto através da rádio, não gosto de assistir nenhum pregador, não gosto. É o Adilson esse, tá? Não estou dizendo nada que está errado, assistir, ouvir. Eu não gosto, porque eu fico muito crítico, entendeu? Às vezes tem, irmão, eles botam lá na rádio, né? Eles fazem direto assim, o telefone ligado, e irmão, ora pela minha mãe, irmão, ora pela minha filha, irmão, ora, pede a Deus aí, pede para os irmãos orar para uma porta de emprego, irmãos, ora para Jesus me tirar aqui da cadeia. Tornam Deus vulgar, colocam Deus lá no chinelo, botam Deus lá para baixo, não se comprometem com Deus, não dignificam, não honram o nome de Deus, mas querem tudo de Deus, irmã Dilma, o tempo todo. O tempo todo.
E aí vem uma frustração. A maioria das pessoas é frustrada com relação a Deus. É frustrada desde a sua fé. Porque põe fé na coisa que não está certa. Põe fé naquilo que Deus não se comprometeu. Põe fé naquilo que é invenção da própria mente humana. Criaram um Deus. É por isso que eu gosto das palavras do Gandhi, quando evangelizado pelos missionários ingleses. Os missionários ingleses tentaram convencer Gandhi a se converter ao cristianismo. E Gandhi disse: olha, eu amo muito o Cristo do cristão, mas eu abomino a religião deles. Eu tenho um nojo. Por quê? Porque a religião chamada cristã tem criado e colocado temas e discorrem, argumentam sobre coisas de Deus que não é Deus, que Deus não faz, que Deus não vai realizar, que Deus não age por esse caminho, não trabalha por essa metodologia. E como nós temos aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer na fé, esse é o objetivo daqui. Eu não vim aqui fazer um culto ritual, eu vim passar uma perspectiva, uma visão daquilo que a Escritura diz a respeito de Deus e nós, e daquilo que, até onde Deus se compromete, e quando Deus age, quando Deus de fato se digna em se apresentar para todos nós. É a partir daqui. Então tem uma palavrinha aqui que me chama muita atenção. Chama-se obediência. Obediência. Essa é a chave para a manifestação de Deus, para a realização de milagres, para a transformação de vidas. Nenhuma outra coisa fora da obediência fará milagres. A fé, irmão Adilson, a fé, para aí, a fé é um caso sério. É um caso que merecia só uma reunião nossa só para tratarmos de fé. Faz mais ou menos uma semana ou duas que eu estava conversando com um amigo, ele trouxe à tona, uma semana faz, que ele trouxe à tona a questão da fé. Mas a fé move montanhas. Eu digo, é mentira. Não se assuste, hoje eu vim empolgado, tá? Entende? A fé não remove montanha nenhuma. Entendeu? Não é verdade. Isso aí é uma argumentação que até alguns dizem. A Bíblia diz que a fé remove montanha. A Bíblia não diz nada disso. Mas não é para hoje. A fé é válida segundo a Bíblia. Ah, mas a fé, irmão Adilson, é a certeza das coisas que se esperam. Está escrito em Hebreus. E a prova das coisas que não se veem. É verdade. O escritor aos Hebreus teve essa visão, entende? De colocar a fé nessa dimensão. A questão é, quem de fato tem fé? Onde é que está a fé? Quem demonstra a fé? É real a minha fé? Eu li uma história hoje. Eu li a história de um artista que foi colocado diante de uma travessia de uma margem à outra de um grande rio. E ele, em seu trabalho artístico, estica um cabo de aço. E ele transita sem nada por cima do cabo e atravessa o rio lá embaixo, pedras terríveis. Mas antes de ele atravessar, ele desafiou a multidão
Será que faço? Será que não faço? E a multidão, faz. Estavam ali para ver ele atravessar. E ele disse: quem bota fé que eu consigo? E todos gritaram: nós acreditamos, nós botamos fé que tu consegue. Então ele pegou um carrinho de mão e disse: e quantos botam fé que eu atravesso com um carrinho de mão? E todo mundo: nós acreditamos. E aplaudiam e gritavam: vai. Ele disse: quem tem fé mesmo que eu vou atravessar com o carrinho de mão? Ele disse: todos levantaram a mão. Ele disse: tu aí, embarca aqui. Vocês entenderam? Acabou a fé. A fé que não transcende, que não vai além das circunstâncias, não tem nada a ver com o que o escritor aos Hebreus falou. Você entendeu? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquelas que não se veem. Eu ainda não vi atravessar, mas eu boto fé de verdade que ele vai atravessar. Eu creio que ele vai conseguir atravessar. E ele me convida para ir junto. E eu vou. Se é tu, Jesus, manda eu ir ter sobre as águas contigo. Vem, Pedro. E ele foi. Então não me fale de fé de modo religioso, formal, ritual. Não, porque essa fé aí, essa que parece que todo mundo tem, entendeu? Essa que aplaude, que fala bem, que testifica, que se maravilha diante da proposta, essa aí não vale nada. Essa não vale nada. A fé que vale alguma coisa é aquela que me posiciona em obediência diante de Deus, apesar das circunstâncias. Essa é a fé que o escritor aos Hebreus está escrevendo. É aquela que me deixa firme, mesmo diante de um quadro negativo. É aquela que me faz acreditar na vida eterna, mesmo que eu esteja na beira da morte. É aquela que me faz entender que Deus cuida de mim, mesmo que eu não tenha o que comer. A fé verdadeira, a fé que o escritor aos Hebreus está tratando, é aquela que eu não tenho medo, ainda que um exército me cerque. Você está conseguindo me entender? A fé autêntica da Escritura é aquela que não permite eu recuar diante de obstáculo algum, quando eu sei que Deus está comigo. É a que faz brotar poesia quando tudo está ruim. Ainda que eu passe, eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. E por quê? Porque tu estás comigo. Não estou te vendo, não estou te tocando, não estou te sentindo, mas eu sei. É essa fé. A partir dessa perspectiva é que surge o cidadão, a cidadã obediente. Quem é que obedece? É aquele cuja confiança é plena no Senhor. É aquele cujo coração está tão conectado a Deus, que ele está tão consciente da infalibilidade de Deus, que ele não nega a Deus por nada. Ele abraçou o Senhor e acabou. E o seu coração é voluntário à obediência a Deus. São para esses sujeitos que Deus se manifesta. São para estas pessoas que Deus realiza coisas.
que Deus faz acontecer, que Ele traz o impossível aos nossos olhos, mas que é tão possível para Ele. São para essas pessoas. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, nós temos um episódio em que Samuel, profeta de Deus, dá uma ordem para que Saul, rei de Israel, destruísse os inimigos de Deus. Deus havia julgado aquelas nações, e agora Deus queria que o juízo fosse exercido. Você entende que Deus pode exercer o seu juízo de múltiplas formas? Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, Ele fez cair fogo do céu. Um meteoro caiu lá e destruiu 5 cidades de uma vez só. Aqui caiu fogo do céu. Eles não tinham nem ideia do que era meteoro. Entendeu? Então, caiu fogo do céu, caiu um meteoro e destruiu aquelas 5 cidades lá. E o Senhor tirou um homem e suas 2 filhas de lá, por causa de um homem obediente. É interessante, um homem obediente a Deus, chamado Abraão, conversa com Deus, faz amizade com Deus. Ele andava segundo a ordenança do Senhor. Deus fala com Abraão e Abraão não nega nada para Deus. Ele é conhecido como o pai da fé. E por que é conhecido como o pai da fé? Porque tudo que Deus falava para Abraão, Abraão executava. Acabou. Vocês conhecem a história, sabem que Deus pediu, e claro, para que ficasse um registro na história, que houve um homem que confiou tanto em Deus, que quando Deus pediu o seu filho em um holocausto, ele foi lá sacrificar o filho. Um pai que tinha um filho e teve esse filho em velhice. Vocês imaginam que é um homem velho, uma mulher velha, ter uma criança? É a maior joia, é a maior pérola. Era o que ele tinha de maior valor. A Bíblia diz que Abraão era muito rico, mas o que ele tinha de maior valor, a joia mais rara dele, era o seu filho, o único filho do seu casamento. E Deus diz: dá o teu filho para mim. E esse sujeito vai lá oferecer o filho. Obviamente Deus estava testando Abraão. Deus não queria o sacrifício. Deus nem quer sacrifício. Ouviu bem? Eu não falei mais ou menos, não, é consciente que eu estou falando. Deus não quer sacrifício. Ele pediu para ver a reação do Abraão. Eu costumo dizer, Deus não está nem aí para o que nós estamos passando. Você já ouviu dizer isso aqui? Tem gente que pensa que Deus está preocupado, porque a casa está caindo, porque o carro bateu. Deus não está nem aí para o que nós estamos passando. Você já pensou se Deus se preocupasse com as coisas que acontecem aqui? Tinha que internar ele. Ele ia entrar em depressão. Ia ficar maluco. Inclusive teve um sujeito há muitos anos atrás que fez uma canção e disse que Deus já não sabe o que faz. Na canção ele cantava isso. Deus já não sabe o que faz. Se manda chuva, o povo reclama. Se manda sol, o povo reclama. E aí vai. Eu disse, claro que Deus sabe o que faz. Deus não dá bola para nenhum dos homens. Ele não está nem aí para a reclamação dos homens. Ele está atento aos seus fiéis. Ele está atento àquele que confia nele. Porque o que confia no Senhor é diferente. O profeta diz que há uma diferença entre o justo e o injusto, entre os que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. E a diferença está no posicionamento, está na fala.
está na linguagem, está na atitude, está no coração. Essa é a diferença. Entendeu? Se cada um fala com o seu companheiro a respeito das coisas aqui da terra, e o Senhor ouve e registra. Ele ouve e registra, ouve e registra. Ele não está atento ao que está acontecendo. Porque para Deus, levantar o vale e abaixar o outeiro é a coisa mais simples que tem. O que significa para ele aplanar o caminho é muito simples. Para Deus, fazer brotar água no deserto, entendeu? E fazer o deserto florescer é só uma palavra. Para Deus, o lugar cheio de flores virar deserto é rapidinho. Então Deus não está, nunca se preocupou, nem vai se preocupar em hipótese alguma com nada. Pelo contrário, Ele dá até conselho para nós não andar preocupado. Então Ele não se preocupa com nada. Aquele que nos aconselha, Ele segue exatamente aquilo que, como de conselho, nos dá. Ele não tem preocupação. Ele só está avaliando cada um de nós, prestando atenção nas nossas atitudes. Quando Ele pede o filho de Abraão, Ele percebe, Ele vai medir essa fé, essa constância de Abraão em confiança a Ele e até o limite. E o Abraão vai até as últimas consequências. Matou o filho dele? Não, não matou. Não matou porque Deus não deixou. Quando ele levanta o facão para imolar o Isaac, o Senhor manifesta-se através de um personagem, nós chamamos anjo, um mensageiro. Ou é simplesmente mais uma das manifestações divinas. Ele diz: Abraão, não faças tal. Não faças, não precisa. Era só para ver até onde tu realmente põe fé em Deus. Mais tarde, milhares de anos depois, o escritor aos Hebreus vai escrever e ele fala dessa fé de Abraão. E ele diz que Abraão ia oferecer o Isaac. E para Deus ele ofereceu. Para Deus ele cumpriu o propósito. E diz que ele ia queimar o Isaac em cima da churrasqueira do holocausto. Porque ele acreditava, ele colocava fé, ele confiava que Deus era poderoso para fazer o Isaac ressurgir das cinzas. Você sabe qual é o conceito aqui? Abraão entendia que se ele fizesse tudo o que Deus quisesse, quando ele pedisse alguma coisa para Deus, Deus também ia fazer. Se eu faço o que Deus diz, então Deus vai fazer o que eu peço. Olha só que coisa tremenda está no conceito do sacrifício, do holocausto do filho de Abraão. Ora, o Samuel chama Saul no capítulo 15 de 1 Samuel. O Samuel dá ordens a partir de Deus. Samuel, profeta e sacerdote e juiz de Israel. Ele diz para o rei: olha, vai lá e destrói o povo tal, porque o Senhor quer executar juízo. Eles fizeram tanta maldade, eles cometeram tantas atrocidades, eles são tão maus que o Senhor quer varrê-los da face da terra. E ao invés de fazer através de um anjo ou de um meteoro, dessa vez Deus quer fazer através do exército de Israel. E ele dá ordens: destrói tudo, extingue esse povo, aniquila. E eles estavam fazendo isso então por um juízo divino. Não poupa nada, nem boi, nem cabrito, nem ovelha, nem homem, nem mulher, nada. E o Saul sai para a batalha e vai lá, mata, vai destruindo, mas de repente vem um boi bonito.
mas esse boi aqui esse eu vou levar. Ali mais na frente encontra uma vaca de raça. Essa vaca não é um desperdício, não vou matar essa vaca, vou levar. E assim ele foi poupando animais, entendeu? E quando ele volta da sua vitória, ele poupou até o rei. E quando ele voltou da sua vitória, o Samuel vai ao encontro dele e ele manda dizer para Samuel: olha, fiz tudo como tu mandasse. Estou resumindo os capítulos anteriores aqui. Fiz tudo como tu mandasse. E o Samuel, pelo Espírito de Deus, tendo discernimento da situação, ele diz assim: e que balido ou que barulho é esse que eu ouço nos meus ouvidos? De gados, balido de vaca. O que é isso? O Saul vai arrumar uma desculpa. E a desculpa que ele arruma é: não, é que eu poupei uns bois bonitos, umas vacas bonitas para sacrificar ao Senhor. Você entende? Tem muita gente querendo sacrificar ao Senhor. As pessoas gostam mais de oferecer sacrifício do que de obedecer. As pessoas preferem fazer jejum, preferem fazer campanhas, preferem dar oferta. As pessoas gostam de dar o dízimo. As pessoas têm um prazer em sacrificar. As pessoas gostam de dar alguma coisa que lhe custe. E por que elas gostam? Porque então elas entendem que se fazem assim esse sacrifício, a sua desobediência fica apagada. O seu comprometimento não precisa ser total. Não precisa viver a vida do Evangelho. É mais ou menos essa a ideia. Se eu pago 10 missionários, eu ajudo lá, então não faz mal o que eu faço de errado aqui. Irmãos, é um erro. Isso é um equívoco. A relação com Deus não funciona desta maneira. A relação com Deus é de outro jeito. Então aqui no capítulo 15, versículo 22, é isso? 22, o Samuel diz para o Saul, e é daqui que tiro a lição para nós nessa noite. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? O Senhor tem prazer em holocaustos, em ritualismo, em culto. Era o culto deles. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O que ele prefere? Um dia de jejum ou minutos de obediência? Um dízimo grande ou obediência? Um canto, ensaio, aquela coisa toda, ou obediência? Ele disse: olha, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, o dar ouvidos, praticar, é melhor do que a gordura dos carneiros. Você entende? E é a partir daqui que eu quero que você entenda a chave da manifestação de Deus, a chave do milagre, como você queira chamar. A chave para o mover de Deus na nossa vida é a obediência à palavra de Deus. Moisés viu a água sair da rocha, porque ouviu Deus e obedeceu. A nação de Israel atravessou as águas do Mar Vermelho a pés enxutos, diz a Bíblia, porque Moisés ouviu
e obedeceu o que Deus disse. Elias fez fogo descer do céu, porque obedeceu a palavra de Deus. Os leprosos nos dias de Jesus foram limpos de suas lepras, doença incurável. Naqueles dias, ser leproso era horrível, mas eles tiveram tranquilidade e paz em sua vida a partir do momento em que Jesus disse a eles: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Eles saíram da onde Jesus estava e foram aonde? Se apresentar aos sacerdotes. Vocês entendem que entre aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero tocar, aquilo que eu quero alcançar, tem um caminho. E esse caminho deve ser pavimentado pela obediência. Deus fala, eu faço. Então, o bem acontece para mim. Deus diz, é assim, eu vou lá e faço exatamente como Deus diz. E as coisas se realizam na minha vida. Não adianta querer batalhar no mais ou menos. Não dá. Não dá. É aquilo que o irmão Nivaldo colocou hoje à noite. Jesus chega lá, está todos os paralíticos ali. Ele resolve conversar com um. Pergunta se ele quer ficar são. Ele reclama da vida. Tendência humana, reclamação da vida. Mas Jesus ignora a reclamação e diz: levanta, pega a cama aí, entende? Ou a maca, e vai para casa. E Jesus saiu. E ele teve que ficar raciocinando. É como nós temos que raciocinar. Nós temos que chegar a uma conclusão. Eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho aprendido a palavra de Deus. E o que eu faço com ela? Só aprendo por aprender para dizer para os outros, porque tem muitos crentes assim, né? Que ouve, quer ouvir mais, tem muita curiosidade, irmão, como é isso, como é aquilo. Eu agora, fazendo os estudos do Apocalipse, de vez em quando converso com há uma curiosidade, né? Irmão, a besta de 7 cabeças, ela é o bicho de 7 cabeças? É. Pois é, mas essa cabeça como é que é, irmão? Eu disse, eu sei. Você entendeu? As pessoas são curiosas. Irmão, olha, o Ezequiel viu rodas dentro de rodas que rodavam por todos os lados, e rodas em cima da roda. O que é isso? Eu não estava lá para ver. Curiosidades. As pessoas querem saber de tudo. Mas para quê? Para dizer que sabe, para conversar umas com as outras a respeito daquilo, sem dar sentido à própria vida dentro daquilo que está revelado. Só que eu vou te contar uma coisa. O Paulo é extraordinário, ele já escreveu disso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse um conhecimento suficiente de Deus para amá-lo, e se eu não amar as pessoas, todas essas línguas não valem nada. Se eu tiver o dom de curar, ou os dons de curar, é plural, de sorte que eu cure todas as enfermidades dos homens da terra, todas, até Covid, entendeu? Mas eu não tiver conhecimento de Deus para amá-lo ao ponto de obedecê-lo, e nessa condição eu amar as pessoas para usar daquilo que de Deus conheço para abençoá-las, de nada me adiantaria. Não é à toa
que apesar de todo o ritualismo evangélico no Brasil, e eu posso dizer no mundo, apesar de estar constantemente reunidos, aprendendo todos os dias, o que se vê são pessoas fracas, pessoas inconstantes, pessoas que se machucam por nada, pessoas que recuam diante de qualquer coisa, pessoas que têm medo de morrer. Crente há 50 anos tem medo de morrer. O que sabe de Deus? Ai, meu Deus, mas ninguém quer morrer. Tu canta toda reunião aí, quero ver Jesus, ó que saudade tenho. Que bobajada é essa? Estão brincando com o Senhor? Ora, o conhecimento adquirido por nós deve nos trazer paz. O mesmo conhecimento deve nos sustentar em obediência diante do Senhor. Se o que aprendemos não nos transforma, se o que aprendemos não nos coloca na condição de homens obedientes, mulheres obedientes ao Senhor, então tem alguma coisa errada. Mas eu sei o que é. Nós sofremos com uma coisa, Nivaldo. Nós sofremos com um equívoco nos ensinamentos, que é o equívoco do chamado pentecostalismo. Você sabia que não teve coisa pior para acontecer para nós do que o pentecostalismo? A ideia de que fazer barulho, falar em outras línguas, é poder de Deus. Fez com que nós frequentássemos congregações durante 30, 40 anos e não fôssemos transformados. Trabalharam o nosso emocional, mexeram com ele, nos fizeram chorar. Nos fizeram chorar tanto, mas tanto, que ficou parecendo que quem não chora está mal. Nos trouxeram a mensagem do pranto de uma tal maneira que até quando vamos cear a ceia do Senhor é um medo, é um terror, é choro. Quando na verdade você lê no livro de Neemias, que o dia que Neemias abriu a lei do Senhor, nos dias do sacerdote Esdras, abriu a lei do Senhor e explicava e fazia com que o povo entendesse aquilo que estava sendo lido. O povo, ao compreender e entender o propósito das palavras de Deus, ao compreender a realidade do poder que havia nas palavras do Altíssimo, começou a chorar. O Neemias parou de ler. Esdras parou. Neemias parou. Ele disse: para, não é para chorar. Hoje não é dia para ficar triste. Não é dia de ficar em lágrimas. Não. Hoje é dia de ir para casa e fazer churrasco. Comei as gorduras e bebei as doçuras, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não, nós viemos e somos vítimas, principalmente os que passaram pela igreja evangélica, de reuniões onde, se não tem uma lágrima, Jesus não estava lá. Irmão, o culto hoje foi um poder, o que houve lá? Dançamos no Espírito, caímos no Espírito, nos lambuzamos no Espírito e fomos embora do mesmo jeito que entramos. Quando tudo que aconteceu foi a emoção. Mas emoção não produz milagres. Emoção não nos sustenta em dia de batalha. Sentimentos não prevalecem
porque eles se alteram conforme as circunstâncias. O humor se modifica diante dos quadros existenciais. Só tem um jeito de ficar de pé, só tem um jeito de sermos mais que vencedores: é obedecer a palavra do Senhor. Obediência é a palavra-chave. Levanta e anda. O cara levantou-se e andou. Vê. O sujeito abriu o olho e viu. Sentem de 50 em 50 e de 100 em 100. Vai ter comida para vocês. Onde é que está, Senhor? Porque para 5.000 pessoas precisava um caminhão de pão, uma carreta lotada. E eles olham e o que tem, porque a fé vai além da visão natural. Mas o milagre só acontece se essa fé me levar à obediência. Então, a princípio, está todo mundo olhando o que tem. Não, está uma cestinha na mão dele. Tem um cestinho lá na mão dele. Alguém botou. Foi o André deu uma cestinha para Jesus. Ó, ele tá com um cestinho na mão. Sim, mas aquilo lá é a comida para 5.000 pessoas? É o que ele tem. Ele diz que vai dar comida para nós com aquilo lá. Esse Jesus está muito doido. Ele fumou deu uma cheirada, bebeu todas. Ou vocês pensam que eles não falavam assim? Claro que não usavam, cheiravam, porque tinha outras drogas que não eram as que nós conhecemos. Mas eles falavam. Não pensa os irmãos que estava todo mundo lá, uma benção, tudo ama Jesus. Tinha os espiões, tinha os críticos, tinha os perseguidores, tinha os que estavam ali pela curiosidade. A multidão era mista. Resultado, o que ele tem lá? Não, eu ouvi dizer que aquele tal de André lá, levou para ele, que pegou no menininho ali, um cestinho com 2 pães e 5 peixinhos. Aí já um olhou para o lado e disse: eu não estou entendendo nada. E quer dizer que ele vai dar comida para nós todos a partir daquilo ali? Sim, ele diz que vai. Você entende que antes do milagre tem a argumentação. Seja a argumentação da sua própria mente, seja a argumentação da nossa incredulidade, seja a argumentação de outro que está olhando ao nosso lado, vai ter a argumentação. Quando não tem ninguém para falar, tem os nossos próprios pensamentos. Mas será? Bom, pessoal, Jesus vai dar uma comida aqui para nós. Mas cadê a comida? Não, já está na mão dele. A comida já está na mão dele. E aí ele disse para a gente aqui, você entende que naquele tempo não tinha o microfone, o alto-falante. Eles falavam, um escutava aqui, gritava para o outro que estava lá. O outro gritava para o outro lá, até a coisa chegar. E aí foi saindo pelo meio da multidão. Eu penso que um daqueles que gritavam lá no alto ficou assim: mas como é que eu digo? Não, é só para repetir. Se assentem de 50 em 50. Façam grupos de 50 em 50, de 100 em 100. Talvez alguém lá do meio, lá, traz lá, né? Olhou e disse: não está comida. Está na mão dele. Está lá na mão dele. Olha, eu não estou botando fé nesse negócio, mas eu vou sentar aí. Se assentou o primeiro, se assentou o outro, foi. Assentou a multidão toda, 5.000. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um se assentou, o outro se assentou, o outro se assentou e foi se assentando. Até o que não acreditava se assentou. E aqui está um segredo. Mesmo que você não acredite, se você obedecer. Você entendeu? A tua fé te salva. A tua fé pode te curar. Mas a tua obediência modifica a tua vida. Traz a manifestação de Deus na tua vida. Se assentaram todos.
o fofoqueiro, o incrédulo, o perseguidor, o que estava investigando, todo aqui, se assentaram todos, e Jesus começou a partir pão. E Jesus parece que brinca com eles, né? Porque ele pega primeiro pãozinho, parte, Pedro, entrega ali. Ele faz o Pedro ir e voltar, ó. Você entende isso? Pedro leva um pedaço. Será como é que ele voltou, não? E tem um pedaço, será que tem outro pedaço? Acho que quando Pedro chegou perto, o pão ainda estava inteiro. Pegou outro pedaço, voltava, o pão está inteiro. O pão ficava inteiro cada vez que ele partia. Você entendeu? E assim foi os 12, até o Judas, que ainda não estava desviado. Não é assim a linguagem do... Ele ainda não tinha deixado a turma. Até o Judas levou pedaço de pão, todos eles, e alimentou toda a multidão. Toda a multidão. O milagre é resultado da obediência. Você entendeu? Porque eu oro no monte, porque eu estou fazendo 3 dias de jejum por semana, porque eu dou dízimo, porque eu não falto culto, porque eu canto na igreja, porque eu sou diácono, porque eu sou a zeladora, porque eu sou isso, aquilo, nada disso. Só tem uma coisa que pode manifestar Deus para nós, que pode trazer as realizações do divino diante de nós: obediência. Eu já vou concluir. Eu podia falar aqui de todos os milagres do Evangelho, mas não é a ideia nessa noite. Eu só quero ler um último texto. É o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Quando Paulo, eu quero concluir com as palavras do Paulo. Diz assim: nada façais, capítulo 2, versículo 3, a seguir. Nada façais por contenda ou por vanglória, para se gloriar. Entende? O que mais se vê nas igrejas é: não, eu oro. Teve uma época de quem não ora 1 hora não é crente. E aí se orgulhava: eu oro a noite toda, eu oro 2 horas. Não. Nada façais por contenda ou por vanglória, se gloriar de forma vã, mas por humildade. Antes de qualquer coisa, tudo que vocês fizerem, façam de forma humilde, diz Paulo para todos nós. Cada um considere os outros superiores. Como é que está o meu olhar para o outro? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não seja a nossa busca aquilo que só satisfaz a nós mesmos, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu oro pela minha mãe, devo orar pela sua mãe. Eu oro pelos meus filhos, devo orar pelos seus filhos. Eu oro pela minha esposa, eu devo orar por todas as esposas. Eu oro pelo amigo e devo orar pelos amigos de todos. Enfim, eu devo somatizar. Eu não posso ficar fatiando a coisa egocentricamente. Então, cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Jesus? Qual o sentimento de Jesus? De que sentimento Paulo está falando? Ele disse que, sendo em forma de Deus, não teve a soberba, o orgulho, nem quis usurpar o ser igual a Deus.
Ou seja, se eu for menor do que Deus, não tem problema. Falando de Jesus ali. Então que eu seja menor, o menor, que eu vá para baixo, que eu tenha sentimento de humildade, de ir para baixo. Isso o Paulo está, como apóstolo de Jesus, nos instruindo. Mas, ao invés de ter sentimento de usurpação, de orgulho, de soberba, ele, Jesus, se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você está entendendo? Ele está falando de alguém cujo espírito é transcendente e que vem e se faz igual. Não usa do seu poder, não usa dos seus recursos, não usa de si mesmo para satisfazer a si mesmo. Ele nem, quando teve fome, não quis fazer pão da pedra para ele. Entendeu? Quando viu que podia, com sua sabedoria, com sua graça, com sua inteligência, com suas tecnologias, com todo o conhecimento da química, com todo o conhecimento de toda a ciência que a ele era atribuída, pois sobre ele estava o poder da divindade, ele podia governar o mundo, mas não quis os reinos do mundo. Não quer os reinos do mundo. Olha só, podia ter ocupado as maiores posições dentro do colégio sacerdotal de Israel, podia ter sido aclamado o Messias israelense, podia ter derrotado os romanos, podia ter entrado no templo e feito várias manifestações de glória diante dos habitantes de Israel, mas ele não quis, porque estava em seu sentimento, querendo simplesmente servir quem precisava. Não estou em busca de um título, não estou em busca de uma posição, da presidência de alguma coisa. Não quero ser rei de Israel, não agora. Estou aqui para ensinar como se deve viver. Estou aqui para ensinar a obedecer. E agora, na sua forma humilde de homem, se coloca como servo, e na sua condição de servo, ele humilhou-se a si mesmo, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Ao invés de escolher fazer as coisas por sua própria conta, ele se dispõe a obedecer, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, e só por causa disso, entendeu? Não é porque ele orava no Getsemane, não é porque ele subia o monte, não, mas por causa da sua humildade e por causa da sua obediência a Deus. A palavra-chave é obediência. Obviamente que para obedecer precisa ser humilde. Nenhum exaltado obedece, nenhum soberbo obedece. Por isso que Jesus começa as bem-aventuranças lá e diz que é bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, humildes. Entendeu? Porque só os humildes se dispõem a obedecer. Só os humildes reconhecem que obedecer a Deus é melhor do que fazer o que eu quero. E Jesus então é aquele que ensinou fazer a vontade do Pai. Ele disse: a minha comida, o que eu tenho fome mesmo, o que eu tenho vontade de fazer, é a vontade do meu Pai. Olha só. Então, irmãos, para concluir, por causa desta condição, por causa deste sentimento, por causa desta postura, por causa desta entrega de Jesus, a obediência ao Pai,
Deus, por isso também Deus o exaltou. Ele se humilhou e Deus o exaltou soberanamente. Olha que coisa interessante. A soberania de Deus se manifestou. Deus disse: por causa dessa atitude, dessa forma de ser, por causa dessa postura, dessa condição de entrega, eu, soberano sobre todas as coisas, Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, é isso? Dos que estão nos céus, na terra e agora. Tem gente debaixo da terra? Os mortos ressuscitarão. Os que são justos para a vida e os que são injustos para o juízo. Mas a verdade é que os justos já se dobraram diante de Jesus, já dobraram os joelhos diante de Jesus. Mas aqueles que partiram sem se dobrar diante de Jesus, no juízo, se dobrarão também. Por isso, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, dobrarão seus joelhos, todos. Ninguém vai passar sem reconhecer que Jesus é o Senhor, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, está aqui a chave para a manifestação de Deus na nossa vida, na nossa casa, e onde quer que estejamos. Deus se manifestará se formos obedientes a Deus. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Não a palavra, entende, de alta ajuda que alguém te dá. Sempre se confronte com a palavra. Sempre se espelhe na palavra. Sempre se examine na luz da palavra. Antes de pedir qualquer coisa para Deus, examine a você mesmo. Examine a você mesmo. Eu não estou bem. Então, peça em primeiro lugar que o Senhor corrija você. Que o Senhor oriente você. Depois de você pedir a correção, a orientação, se submeta a essa orientação. E aí peça depois o que você precisa, na sua perspectiva. Primeiro se olhe da perspectiva de Deus, e depois se apresente a Deus dentro da perspectiva dele. E aí o que você deseja, ele estabelecerá, sendo esse o desejo do seu coração. Aprenda. Nós temos que parar de orar e não receber. Nós falamos para os outros que, olha, fala com Jesus, pede para Jesus. Não, eu vou orar a Jesus. E não, qual é o número? Você tem um caderninho que você anota o que você pediu e quando aconteceu? E eu estou falando de coisas que está para além da sua capacidade de realizar. Não vem para cá dizer que você pediu um abacaxi e aí chegou alguém com abacaxi na sua casa. Eu estou falando de mudanças que só Deus pode realizar, de curas. Entendeu? Ah, não, eu torci o pé, irmão, orei, fui no médico, o médico engessou, não precisava orar. O médico engessou o pé, é claro que daqui a pouco vai sarar. É 15, 20 dias aí que está imobilizado, é mais ou menos isso. Ó.
E o pé vai para o lugar ali, tá? Quando não precisa de cirurgia, de coisas, né? A irmã Janaína que o diga. Dela é mais demorado, né? Ah, irmão, eu disse, não, eu estou orando, estou numa campanha de oração. Qual é o problema, irmão? Eu fico horrorizado com isso. Entende? Como dizia um amigo meu chamado Dalmo, ele disse, esses crentes incomodam Deus, cara. Entende? Eles pedem para guardar a bicicleta. Eles pedem para não deixar roubar o carro deles. Faz seguro, cara. Entendeu? Ah, mas irmão, a gente não tem que pedir tudo para Deus. Não, irmão. Ele te deu inteligência, usa a inteligência. Antes de fazer uma oração, pergunte para você mesmo. Eu já usei a minha inteligência, essa coisa linda que Deus me deu, que me diferencia dos animais? Eu já usei? Vou orar para Deus não deixar ninguém entrar aqui em casa. Bota portão, grave. Ou então você vai acreditar naquela história dos irmãozinhos, né? Que iam para oração, e eu participei de oração dessa. Eu também já fui bem tolinho na igreja, né? Uma vez fui orar aqui em Cordeiro, chegou lá, o irmão dando um testemunho na oração, já eram umas 2 horas da manhã. Tudo lá na oração, que aqui no fim não tinha oração nenhuma. Cantava mais e falava mais do que orava. 5 minutos de oração, 1 hora de conversação, e olha que era coisa que saía naquilo. Entende? Uma irmãzinha lá falou, eu esqueci a chave da irmã, eu vim para cá pela fé mesmo, porque esqueci a chave na porta da casa. Os irmãos, ora aí já se levantou um profeta daquele, da profetada. Eis que botei um anjo de bicicleta andando em cima da tua casa. Digo, que anjo pobre. Mas os irmãos acreditavam naquilo. Crente acredita em tudo. Crente acredita em anjo de bicicleta andando por cima da casa. Você entende? Evolua, cresça. Cresça. Jesus não ensinou apóstolo nenhum a pedir anjo para andar de bicicleta atrás dele, né? Até porque é bobagem, agora anjo vai precisar de bicicleta. E eu estou falando a palavra anjo dentro do sentido místico. Mas vamos desmistificar. Botou um anjo, botar num homem lá. Agora o homem não anda de bicicleta em cima da casa de ninguém, né? Você entendeu? Então se situa. Ele nos fez habitar a terra. Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então plante os seus 2 pés na terra. Não flutua na ilusão, na mentira. Plante os seus 2 pés na terra. E com seus 2 pés plantados na terra, agora que a Leila não anda mais de avião, planta os seus 2 pés ali na terra, entendeu? E aí, com os pés plantadinhos na terra, segue as orientações do mestre. Viva a vida segundo a palavra de Deus. Então, na hora que você não puder, ele manifestar-se-á para te socorrer. Na hora em que tiver mar diante de ti, ele faz abrir o mar. Aí eu creio. Entendeu? Na hora em que você não tiver água, estiver num deserto terrível e precisar beber, não se desespere. Faça a oração do Ezequias. Senhor, tu tens visto como eu tenho andado na tua presença. Que oração! Que oração! Olha o sujeito, antes de pedir qualquer coisa, Senhor, tu tens visto como eu tenho andado na tua presença. Tu sabes que eu tenho andado direito. Eu agora preciso de água, Senhor. E ele faz jorrar água de dentro de rocha. Aqui está, irmão, o segredo, a chave da manifestação maravilhosa do poder de Deus. Não é essa coisa para ficar brincando um com o outro que tem poder de Deus.
Um sai botando a mão na cabeça do outro, sem mais, sem menos. Encontra ali o sapecado lá, entende? Cheio de imundícia, e bota a mão sobre a cabeça dele para abençoar ele. A imundícia dele passa para você, te contamina. Você entende? Não é assim que se faz. Ou você acha que o apóstolo escreveu à toa? Não imponhas precipitadamente a tua mão sobre ninguém. Antes de impor a mão, converse. O Tiago, irmão de Jesus, ele dá um conselho. Está alguém enfermo? Chame o presbítero. Por que o presbítero? Nenhum novato, nenhum neófito. Chame um homem equilibrado, um homem maduro, um homem amadurecido na fé. Ele vai vir orar por você. Só que tem um ritual antes. Não é ritual, tem um processo. Um processo que antecipa a oração. Confesse as culpas. E orai uns pelos outros. Depois sara. Você entende que o interesse maior é a saúde da alma, é a cura interna, é a retirada dos fardos, é o bálsamo sobre as feridas da psique, é o tratamento do ser interior, porque a maioria das enfermidades são resultados de uma psique atribulada, maltratada, machucada e sobrecarregada. Por isso que ele fala isso. Então tem todo um processo, obedeça, e Deus manifestar-se-á para todos nós. Amém, queridos? Que Deus continue te iluminando, e que tu e eu sejamos sábios para aplicar na nossa vida cada palavra do Senhor, e que cada palavra de instrução seja de fato o nosso alimento, para que, alimentados por Deus, sejamos humildes para obedecê-lo em todo o nosso viver. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Quem não está em pé?